E aí, tudo bem? Você conhece o Catecismo da Igreja Católica? Bom, se você ainda não conhece, então hoje eu vou apresentá-lo para você. O Catecismo da Igreja Católica é um livro que contém a doutrina da Igreja de uma forma resumida. E aqui nós temos o Catecismo da Igreja, como você pode ver, certamente em algum lugar você já viu, mas a pergunta que eu faço é: você sabe como é que esse catecismo ele está organizado? Como você deve abordar o catecismo? De que maneira você deve ler o catecismo? Como que você deve se situar ao ler este livro? Bom, é muito simples. A primeira parte do Catecismo da Igreja Católica é dedicada à nossa profissão de fé. Ou seja, na primeira parte do Catecismo, a Igreja nos explica aquilo em que nós devemos acreditar. Como, por exemplo, quando nós professamos a nossa fé, quando rezamos o creio, nós temos aqueles artigos de fé: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Cada uma daquelas frases ela representa um ensinamento profundo para nós. E o Catecismo da Igreja vai então explicar com profundidade cada uma dessas partes do nosso credo. Depois nós temos a segunda parte do catecismo, que é dedicada à celebração do mistério cristão. Ou seja, depois que nós já estudamos aquilo que nós acreditamos, agora a igreja vai se dedicar a nos explicar de que maneira nós devemos celebrar a nossa fé. Ou seja, tudo aquilo que acreditamos agora se transforma em celebração, em liturgia. E aí a igreja vai então explicar os 7 sacramentos, o que cada sacramento significa, como nós devemos celebrá-lo, quem pode celebrar cada sacramento. Depois nós passamos para a terceira parte do catecismo, que é dedicada à vida cristã, ou seja, como é que nós colocamos em prática na nossa vida tudo aquilo que nós acreditamos e celebramos. Porque não basta ter fé, não basta ir à missa, não basta celebrar os sacramentos, se você não procura viver a fé cristã, colocar em prática, realmente buscando uma verdadeira conversão do coração. Então o catecismo vai dedicar a terceira parte para falar a respeito dos 10 mandamentos. Cada mandamento da lei divina deve nos levar a uma conversão de vida, a uma conversão do nosso coração. E por fim nós passamos para a quarta parte do catecismo, que é dedicada à vida de oração, no dia a dia do cristão. Ou seja, um cristão que não tem comunhão com Deus, que não busca falar com Deus, que não busca estar em plena comunhão com Deus, pode celebrar a sua fé com sacramentos, ele pode estudar os artigos de fé, mas não adianta. É preciso, como uma planta necessita de água, nosso coração necessita também da comunhão com Deus, da espiritualidade, da experiência mística com esse Deus que está vivo, ressuscitado e que nos ama. Então é assim que o nosso catecismo está estruturado. Vamos lá? Retomando então, primeira parte, nossa profissão de fé, em que nós acreditamos. Segunda parte, como nós celebramos a nossa fé. Terceira parte, como nós colocamos em prática na nossa vida o Evangelho, os ensinamentos de Deus, os 10 mandamentos. E por fim, como nós cultivamos a nossa experiência com Deus por meio da vida de oração. Espero que você tenha então gostado, tenha conhecido um pouco deste livro tão importante que é o Catecismo da Igreja, que você compre o catecismo, que você leia o catecismo e procure se aprofundar nos mistérios da nossa fé. Fique com Deus, até o nosso próximo encontro.